Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira, 25 de julho. Celebramos com alegria e reverência a festa de São Tiago Maior, filho de Zebedeu, irmão de João, um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, testemunha da transfiguração, do Getsêmani e, como ouvimos nas leituras, o primeiro apóstolo a selar sua fé com o sangue. São Paulo escreve aos Coríntios que trazemos este tesouro em vasos de barro. O tesouro é o Evangelho, é a luz de Cristo que resplandece em nós, mas o vaso de barro é a nossa humanidade frágil, limitada, marcada pelo sofrimento. Assim também era Tiago. Ele não foi chamado porque era forte, sábio ou perfeito. Foi chamado por graça e se tornou grande pelo amor radical a Cristo. Paulo não se gloria de si mesmo, mas do tesouro que carrega. E quanto mais frágil é o vaso, mais resplandece a força de Deus. O apóstolo é aquele que não vive para si mesmo, mas para que a vida de Jesus se manifeste nele. Tiago, como Paulo, foi entregue à morte, para que a vida de Cristo se manifestasse nos irmãos. O martírio, longe de ser fracasso, é sinal de vitória, porque revela que a força de Deus transformou um vaso frágil em testemunha fiel. O Salmo 125 canta com poesia aquilo que São Paulo disse com teologia. Os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. A vida apostólica é uma contínua oferta de si, um semear de lágrimas que prepara a colheita da alegria eterna. O Salmo recorda o retorno do exílio, mas em sentido espiritual, ele nos aponta para a redenção que se dá na cruz. Assim como os exilados de Israel voltaram com júbilo, também o Marte volta ao Pai com glória. Não há dor que não frutifique quando é oferecida com fé. Os mártires regaram a igreja com lágrimas de sangue e ela floresceu com novos fiéis. A morte de Tiago foi narrada nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2, e foi semente fecunda, como o trigo que cai na terra e morre. Ele deu muito fruto. Sua sepultura em Compostela se tornaria séculos depois um dos maiores centros de peregrinação cristã no mundo. No Evangelho, temos um episódio marcante. A mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, pede a Jesus que seus filhos se sentem à sua direita e à sua esquerda no reino. É o desejo humano de glória, desejo de poder e destaque. Mas Jesus, com paciência, corrige o olhar. Ele não repreende a mãe nem os filhos, mas eleva o desejo deles para o verdadeiro sentido da glória. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Pergunta o Senhor. E eles respondem com coragem, podemos, sem saber ainda o peso desse cálice. A glória de Deus passa pela cruz. O trono de Cristo é a cruz. A sua coroa é de espinhos. O seu reinado é o serviço. Tiago pede um trono e recebe um cálice, mas ao aceitá-lo, torna-se digno do trono eterno. Jesus então ensina que no reino de Deus, o maior é o que serve. Tiago entendeu isso com a vida. Ele que desejou ser o primeiro, tornou-se o primeiro a morrer por Cristo entre os 12. Sua ambição foi purificada pela cruz. O cálice que ele pediu, ele o bebeu. E por isso entrou na glória. A liturgia nos faz compreender que o verdadeiro apóstolo não é aquele que domina, mas aquele que serve. Não é o que busca os primeiros lugares, mas o que se oferece em último. O martírio de Tiago, sua vida entregue, é mais eloquente do que qualquer sermão. Os mártires são os grandes evangelizadores do tempo presente. Sua linguagem é o sangue. Sua pregação é o silêncio heróico da fidelidade. Gostaria de concluir com uma imagem, a concha de Santiago, que é símbolo do peregrino, mas na verdade é símbolo do próprio apóstolo Tiago. A concha, que você conhece, e tem as ostras, a concha do mar, recolhe a água, mas ela é aberta, vulnerável, frágil.
Assim é o coração do discípulo, exposto, mas cheio da água viva de Cristo. Tiago foi essa concha. Deixou-se encher pela graça, não reteve nada para si e derramou como oferenda total. Que nós também sejamos como ele, vasos frágeis, mas cheios de Deus, peregrinos, mas certos da meta, servidores, mas herdeiros da glória. Que São Tiago Maior interceda por nós, para que saibamos beber o cálice de Cristo com fidelidade e alegria. Por intercessão de São Tiago, Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.